Olá! Vamos ao quarto episódio do Rapidinhas, que é onde eu respondo perguntas dos inscritos de uma forma mais objetiva, mais curta e coloco mais temas no mesmo vídeo. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, apresentar para você questões, as situações com as quais você pode contar com um psicólogo clínico na sua psicoterapia. Que assunto você pode levar, o que você pode trabalhar, que temas que estão te incomodando, que às vezes está dando uma segurada na sua vida e você pode contar para se conhecer, para superar, para tentar levar uma vida mais harmoniosa. Eu mesma não atendo, mas eu apresento o meu site, tenho uma equipe grande, link está aqui, ou pelo WhatsApp, até mais prático para você pegar as informações, aquela parte prática de horário, valor, endereço, a gente atende online também, então fica à vontade. E vamos lá, o primeiro tema, a primeira pergunta, que é a seguinte: como saber se você já superou alguém que te magoou e saiu da sua vida? Se ainda pensa nessa pessoa e quer saber como ela está. Eu acho que a pessoa que pergunta, né, para si mesma ou para alguém se ela já superou, eu acho que ainda não superou. Mas a questão é entender o que é esse superar. Superar não é esquecer da pessoa, nunca mais pensar nela. Talvez superar seja você até lembrar da pessoa, lembrar das situações que aconteceram, sem saudades, sem vontade de ver a pessoa de novo, mesmo que a pessoa fale assim, eu ainda penso na pessoa e quero saber como ela tá. Pode ser que ok, ficou até algum carinho pela pessoa, mesmo ela mencionando aqui alguém que te magoou, né? Como superar alguém que te magoou. Então, por quê? As pessoas, elas são um pouquinho de tudo. Elas são um pouquinho bacanas, elas são um pouquinho maldosas, um pouquinho cruéis. Elas, em algumas coisas, têm a ver com a gente, em outras não tem nada a ver com a gente. Então, pode ser que ainda tenha algumas saudades daquele lado bom da outra pessoa. Mas se tiver bastante consciente, eu acho que superar significa isso, estar bastante consciente da parte que não deu certo e entender de que não vale a pena insistir. Aquilo que não deu certo vai continuar existindo, vai continuar acontecendo se for o caso de retomar o contato com a pessoa e fala, não quero aquilo. E é muito interessante por que as pessoas se apegam, eu já fiz um vídeo inteirinho sobre isso, por que as pessoas se apegam a quem magoou ela. Aí eu acho que um caminho interessante é entender como magoou, em qual aspecto que a pessoa fez e dar uma entendida com relação à história de vida dela, o que já aconteceu na vida dela, que essa atitude dessa pessoa lembra, né, o que já aconteceu em algum outro momento, que pode ser esse o ponto que te deixa ligado a essa pessoa, pode ser alguma forma de tentar superar alguma mágoa antiga, que é aquela história de a gente ficar repetindo pessoas que causam sempre o mesmo tipo de problema na vida da gente, ou procurando inconscientemente as pessoas que têm aquela característica, porque inconscientemente você tenta dar um fim para aquela dor, para aquele sofrimento do que aconteceu em algum momento. Então você, ou coincidentemente ou não, né, entra na sua vida uma outra pessoa que faz a mesma coisa, que te magoa do mesmo jeito e você continua ligado à pessoa, continua querendo estar do lado da pessoa, querendo contato com a pessoa, mas se ela te magoou, né, não parece tão lógico? Não, a pessoa fez uma coisa que não é legal para mim, não quero mais. Ouvindo, assim, para quem ouve do lado de fora, e aliás é muito isso, conselho de amigo. Conselho de amigo vai muito nesse caminho. Não, olha o que a pessoa fez, esquece, né? Era para você estar chateada com essa pessoa e não querendo saber dela, querendo, porque não é exatamente essa pessoa, é a história que ela traz que para você não está resolvida. Então, para você superar uma pessoa, você precisa entender que história que tem nas entrelinhas, no contato com essa pessoa, que está te fazendo repetir e ter necessidade de continuar em contato com quem te magoa. Aí sim você supera de vez. A outra pergunta: como seguir em frente depois de sofrer desmoralização? Né? Ela conta que ela desiste de tentar porque sempre dá errado mesmo, fica parecendo preguiça e a vida fica estagnada. Desmoralização é o tipo de coisa que
pega muito fundo na pessoa quando em algum cantinho da mente dela, normalmente de uma forma inconsciente, em algum cantinho ela concorda com a pessoa que falou mal dela, que acabou com a imagem dela, que desmoralizou. Em algum cantinho ela concorda, em algum cantinho ela fala, não, eu sou isso mesmo, é a tal da culpa que a pessoa carrega para sempre. Então ela não vence a desmoralização, ela não supera, porque ela, em algum momento ela acha que a pessoa está certa, em algum aspecto ela acha que é aquilo mesmo, que ela não tem valor mesmo, que a hora que você se conhecer, se entender, entender a outra pessoa, do que ela fez, por que ela fez, você consegue ver a tentativa dela, e eu digo tentativa porque ela só consegue na hora que a coisa te afeta. E consegue se entender, se conhecer e seguir em frente. E se colocar diante de todas as outras pessoas como sendo uma pessoa totalmente diferente daquela que fizeram a tua imagem. Se colocar, não. Né? Você sabe quem você é, então você vai se colocar, você vai se mostrar, você vai se portar como a pessoa que você é, não como a pessoa, com a imagem que a outra pessoa te colocou. E é isso que eu acho que entra muito nessa outra parte da pergunta dela. Fica parecendo preguiça. Não é preguiça, é que você está parada, está paralisada naquele aspecto que de alguma forma ou você concorda ou você tem medo de que seja verdade. Nossa, a pessoa falou aquilo de mim. Será que é verdade? Será que eu sou aquilo? O medo de que isso seja verdade faz você ficar paralisada mesmo. E essa sensação de vida estagnada e que para quem está do lado de fora pode ser que alguém tenha te acusado de preguiça. Você está com preguiça, você não se mexe. Não é preguiça, é paralisia, porque preguiça é uma coisa gostosa. Ah, estou aqui, estou curtindo esse momento gostoso. Se você não está desfrutando, não é preguiça, né? Você está sofrendo, paralisada numa situação que ainda não foi resolvida. Então, resolver esse tema da desmoralização, entender o que essa pessoa disse ou fez a seu respeito e ter total consciência de quem você é, isso é possível numa terapia, é possível você se entender sim, se conhecer, de não, pera lá, deixa eu ver aqui quem eu sou, não me deixar contaminar e nem ter dúvidas por conta de alguém que falou alguma coisa. Né? Que tem mais ou menos a ver com a outra pergunta, que a pessoa pergunta, existe vício em se sentir triste? E ela fala que tem uma sensação de infelicidade mesmo sem motivo. Essa infelicidade mesmo sem motivo é uma das características da depressão. É aquela história que está todo mundo perto e falando, poxa, mas você tem uma vida tão bacana, você tem uma vida melhor do que a minha e você ainda está triste, você não consegue desfrutar da sua vida. A depressão tem essa característica. Não estou fazendo um diagnóstico de depressão, né, desta pessoa que fez a pergunta, porque, como eu já falei nos outros vídeos das rapidinhas e de todo vídeo, quando eu respondo uma questão que foi solicitada por um inscrito, eu não estou falando dessa pessoa porque não tem como, né? A pessoa me colocou uma frase. Então, eu estou falando de uma forma generalizada, de opções, de possibilidades, do que pode estar acontecendo. Não é possível ninguém fazer um diagnóstico e entender alguém por uma frase que ela colocou, tem que entender todo o contexto. Mas vamos lá. E nesse palavra que ela usou, né? Se existe vício em se sentir triste. Vício não. Porque o vício é uma repetição, é uma volta a alguma coisa que num primeiro momento fez bem, no primeiro momento a pessoa se sentiu, deu uma alegria, uma euforia, deu uma sensação boa. No segundo momento a pessoa cai, que é como todo outro momento, todo vício tem a segunda etapa, né? De destruir o corpo, destruir o comportamento, destruir o relacionamento com as outras pessoas. Mas a pessoa volta mesmo tendo todos esses prejuízos porque teve aquele primeiro momento que deu uma satisfação ou química ou de alguma forma para ela. E aí, eu falei química ou não, mas é quase sempre que química, que mesmo quando, por exemplo, vício em jogo, que não é, né, quando a pessoa está ingerindo nenhuma substância química, mas é uma atividade que vicia, porque o cérebro tem aqueles
os componentes que dão a sensação de euforia enfim, mesmo a pessoa perdendo muito dinheiro no jogo, mesmo tendo muitos problemas, ela volta para o jogo porque teve aquele primeiro momento de euforia que quimicamente o cérebro dela respondeu dessa forma. Então, na tristeza não tem vício, porque não tem esse primeiro momento de alívio, de euforia, de nada. O que pode acontecer, o que me faz pensar que em algumas situações o que pode acontecer é o ganho secundário. É quando a pessoa tem algum problema, de alguma forma ela tem algum benefício disso e normalmente vem do meio, ou pode ser as pessoas que dão apoio, as pessoas que estão ali perto, e aquela sensação de, poxa, eu tô triste, mas tem esse lado bom que as pessoas ficam mais bacanas comigo, elas ficam menos arredia, elas são mais companheiras, então isso é interessante. Isso me faz lembrar muito um atendimento que eu fiz anos atrás, quando eu atendia de uma moça que veio para tratar a síndrome do pânico. Era uma coisa muito sofrida, ela só saía de casa acompanhada, o pai dela tinha que ir para ela para todo lugar, porque né, não conseguia estar na rua sozinha. E ela começou a melhorar. E conforme ela começou a progredir, começou a se sentir bem, conseguiu começar a enfrentar, ela começou a recusar o tratamento. Ela queria já encerrar. Eu falei, não, mas a gente está indo num progresso tão bom. Aí eu entendi o porquê. Porque o pai dela nunca foi presente, nunca tinha sido presente até aquele momento. Era uma pessoa legal, bacana, mas, sei lá, era o estilo dele. E com a necessidade da filha, ele passou a ser muito presente. E conforme ela começou a melhorar, o pai começou a falar, não, pô, legal, você tá indo bem, agora você pode ir sozinha nos lugares. Mas ela queria tanto, ela precisou tanto, ela passou uma vida toda esperando para ter o acolhimento do pai. Então, na hora que ela começou a perder o pai, que era o ganho secundário, né, ela ganhou o pai pela doença, ela começou a resistir ao tratamento. Então aí você tem que tratar o ganho secundário e entender que não, que você pode ter outras formas de conseguir sem ser através de uma doença, de conseguir o apoio das pessoas, o acolhimento, o carinho delas. Aí o tratamento anda e vai muito bem. Por isso que tratar só sintoma muitas vezes não funciona. Você trata o sintoma, resolve o sintoma, mas você tem que ver todo o contexto, tem que ver tudo que está acontecendo ao redor da vida da pessoa. E a última, que vai ser bem rapidinha mesmo, uma pessoa que perguntou, que só mencionou assim, pessoas que não conseguem ter uma personalidade só. Existem casos na literatura de pessoas com dupla personalidade, tripla personalidade, enfim, mas são casos tão raros. Eu acho que o que essa pessoa está querendo dizer é que ela tem estilos diferentes, em situações diferentes, em momentos diferentes, o gosto dela muda, o jeito dela se portar muda e normalmente é totalmente normal esse tipo de coisa, né? Você se incomodar com isso e achar que você não é você mesmo, você não está sendo a mesma pessoa, eu acho que é só uma forma de trocar a tua visão e falar, não, eu tenho vários aspectos, né? Eu posso gostar muito de uma coisa agora, dali a pouco eu deixei de gostar. Por quê? Porque eu ampliei meu horizonte, conheci outras coisas que me interessaram mais, ou desfrutei o que tinha que desfrutar disso aqui, ok, já tá bom, já risquei da minha vida, não preciso gostar disso a vida inteira. Que tem um pouquinho a ver com a pergunta do vídeo anterior sobre envelhecimento, que tem a ver com as fases da vida, coisas que eu já gostei muito, agora já não curto mais, mas já curti, foi legal, valeu a pena naquele momento que estava ali acontecendo. Então, talvez seja isso que a pessoa, né, estivesse pensando quando falou de pessoas que não conseguem ter uma personalidade só. A questão é observar o quanto que isso está sendo só uma característica ou o quanto que está causando prejuízo, que é o parâmetro que a gente tem em saúde, principalmente saúde mental, para entender se aquilo é um problema, se é um transtorno ou se é só uma característica da pessoa. Se está causando algum prejuízo, alguma dor em alguma esfera, alguma área da vida dela, ou no trabalho, ou com os amigos, ou no estudo, ou sofrimento interno. Se estiver causando alguma dor, algum prejuízo, algum sofrimento, alguma angústia, aí a gente começa a pensar de olhar se é um transtorno, que tipo de transtorno e como isso pode ser tratado. Se não, pode ser só uma questão da pessoa se aceitar como sendo uma pessoa que de vez em quando muda de ideia, que tem vários gostos, que tem várias possibilidades na vida dela e vai que ela tem uma vida até mais rica do que as outras pessoas de forma geral. E é isso. Obrigada por me assistir. E como eu sempre falo, se alguma dessas questões estiver te causando, sim, essa problemática e você percebeu que outras formas sozinho não foi possível superar,
Pensa em alguém para te acompanhar, para te ajudar a entender, a se analisar, a buscar caminhos diferentes em formas de pensar, em formas de agir. E a psicoterapia é um desses caminhos que pode estar te ajudando. Obrigada.